O assunto desta noite é: o ator desconhecido. Disseram-nos que entre vocês está alguém que vocês não conhecem. João 1, 26. Aquele que vocês não conhecem é uma referência ao Cristo desconhecido. Aquele que fez este anúncio confessou que não o conhecia aquele que ele teria que proclamar. Ele disse: eu mesmo não o conhecia, mas aquele que me enviou me disse. Aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, este é ele. E então nos é dito: você verá o Espírito descer em forma corpórea como uma pomba, e esse é ele. Então ele confessou que não sabia quem era este que ele tinha que proclamar. Eu digo a vocês, que Jesus Cristo é o único ator neste mundo. É uma peça, um drama de descida e ascensão, e o único que desempenha o papel é Jesus Cristo, e Jesus Cristo é sua própria e maravilhosa imaginação humana. A imaginação humana é verdadeiramente a verdadeira videira da eternidade. Agora, esta noite, vamos começar com uma história e mostrar como isso funciona em nosso mundo. Primeiro de tudo, um ator é definido em seu dicionário. A palavra hipócrita significa ator. A palavra hipócrita é ator. Um hipócrita é alguém que finge ser diferente do que é para atingir seu próprio fim pessoal. Esse é o hipócrita e esse é um ator. Eu lhe digo, Jesus Cristo é o único ator. Agora, ele é um hipócrita? Sim, a Bíblia ensina isso. Ele estava na forma de Deus. E ele se esvaziou, e assumiu a forma de um servo, e nasceu de mulher e nasceu na semelhança do homem. Filipenses 2 versículo 6, 8. Aqui está Deus se esvaziando e se tornando homem. Um grande ator se esvaziando e interpretando, em Tobacco Road. Você vai ao cinema, você vai a um show, e aqui está um grande ator, digamos, um Barton, e ele não interpreta Barton, ele pisa na tela e ele é Beck. Mas ele não chega a interpretar isso a ponto de perder o sentido de ser Barton. Quando Jesus Cristo se esvazia e se torna você, ele não finge ser você, ele realmente se torna você, e interpreta isso 100%. Então aqui está Deus em sua plenitude se esvaziando completamente e se tornando você, 100%, sem pretensão. E ainda assim, não posso negar que ele é o hipócrita, porque ele está brincando de ser você e ainda assim ele é Deus. É isso que o hipócrita é. É o ator que realmente não finge. Ele simplesmente, se disfarça e faz o papel para enganar você a acreditar que ele é o que ele não é. Isso é o que a palavra realmente implicaria. Agora Blake, sob inspiração, fez a declaração. Deus somente age e está em seres ou homens existentes. Isso é tudo o que Deus faz. Deus somente age e está em seres ou homens existentes. Vamos a Ele que somente é e que anda entre nós dar a decisão. Se Ele fizer isso então, disse ele, traga todas as suas chamas, traga todas as suas fornalhas, não importa. Se eu tomar a decisão, então traga-a. Eu desempenharei o meu papel e sei que o cumprirei se permanecer fiel ao papel ao qual me comprometi. Agora, aqui está uma história que me foi contada na semana passada, aconteceu algumas semanas atrás. Este meu amigo se viu em sonho. Agora, se você está aqui pela primeira noite, posso lhe dizer, Deus fala ao homem através do sonho, como nos foi dito nas Escrituras, o capítulo 12, se você quiser, do livro de Números. Você encontrará tudo nas Escrituras, mas você encontrará no capítulo 2 de Daniel, e você encontrará, realmente, livro após livro. Então, quando eu digo que ele teve isso em um sonho, estou me referindo apenas ao maior dos livros, a Bíblia. É assim que Deus fala com um homem. Então ele se viu, e é noite, e ele está em um trem chegando em uma cidade. Ele sabe que é um ator, mas ele não sabe seu nome, e ele não consegue se lembrar do nome da cidade, não consegue se lembrar de quem ele é. Ele sabe que se referem a esta cidade como a Cidade das Luzes, mas não consegue lembrar qual cidade se refere a si mesma como a Cidade das Luzes. Ele não consegue lembrar o nome da peça em que vai aparecer. Ele só sabe que sou um ator, mas quem eu sou, onde estou, em que peça vou atuar, isso ele não sabe. Ele só sabe que sou um ator. Então um homem no hotel, vendo sua situação, disse a ele:
Do outro lado da praça há uma agência teatral e eu vou levá-lo para o outro lado e talvez eles possam reconhecê-lo. Então ele me levou para o outro lado da praça, ele disse, a passagem pela praça, que era do tamanho da Pershing Square, foi a experiência mais magnífica. Havia luzes penduradas na praça em cachos, como uvas de luz. Ele entrou no escritório da agência e eu fiquei do lado de fora, rezando para que quando eu entrasse a recepcionista me reconhecesse. Entrei e ela olhou para mim como se nunca tivesse me visto antes e disse, e vou almoçar. Então uma porta se abriu e dois homens irromperam em cena com os braços estendidos para me dar as boas-vindas. Ele disse. Eles eram os homens mais avassaladores que eu já tinha visto. Incrível beleza, poder e intensidade irradiavam de seus rostos. Quando eles vieram em minha direção para me cumprimentar e me dar as boas-vindas, eu acordei. Então eles não me disseram quem eu sou. Então ele permaneceu, naquele momento, 2 semanas atrás, sem saber quem ele é. Ele sabia que era um ator, que iria atuar em uma peça em uma determinada cidade, mas não conseguia trazer de volta à memória o nome da cidade ou da peça ou quem ele era como identidade. Essa é a história de cada ser neste mundo. Nós somos o ator, e o único ator em toda a peça é Deus. Não há outra peça, nenhum outro ator. Deus é o único ator. Quando você diz eu sou, é Ele. Agora, deixe-me imitá-lo. Ele não está fingindo ser você, ele desistiu de si mesmo, afundou-se em você e se tornou você. E tudo o que ele imagina em você, ele realiza, pois nada é impossível para Deus. Não importa o que seja, nada é impossível para Deus. Ele realmente se tornou você, ele não está fingindo de forma alguma. Se você acreditar que aquele que realmente está desempenhando esse papel quando você diz eu sou é Deus, então você o imitará e realizará o que você quer neste mundo. Pois como Deus, você pode imaginar ser qualquer coisa. Você não vai impedir o resultado de uma peça, pois esse resultado é predeterminado. Ninguém vai impedi-lo, ninguém vai nem mesmo desviá-lo. Deus usará tudo neste mundo para o cumprimento dessa cortina final. Acontecerá no fim exatamente como ele havia predeterminado. Mas aqui, leve isso a sério, esta é uma visão maravilhosa. Espero que você acredite. No mesmo, eu não diria correio, porque ele me deu isso na sexta-feira passada à noite, mas o correio desta manhã, entrega especial, às 8, e aqui chegou esta carta de uma amiga que está aqui esta noite. Eu não pensei que haveria esta noite. Ela me disse em sua carta que estava cuidando de seus netos para sua filha e genro enquanto eles estavam de férias. E esta é a experiência dela, e você junta tudo, veja como funciona. Ela disse, e eu me encontrei, agora esta senhora é uma avó, como você acabou de ouvir, e ela é uma viúva de muitos anos, mas neste sonho, ela disse, eu sou casada, estou vivendo em uma vasta floresta, e meu marido cuida das árvores. Eles o chamam de podador terrível, ele poda as árvores. Ela disse, quero dizer isso no sentido de que ele é implacável quando se compromete a cuidar de uma árvore. As pessoas buscam seu serviço, mas quando ele se compromete a cuidar de uma árvore, suas lágrimas, sua angústia, sua preocupação, não o comovem em nada. Ele pega essas tesouras, as tesouras de poda, e simplesmente remove galho após galho, galho após galho. O que eu pensava ser um galho perfeito aos meus olhos, ele não se comoveu com meus sentimentos em relação a ele, e quando ele pegou a tesoura de poda e cortou aquele galho, eu vi a podridão seca dentro. E aqui, ele está cuidando desta vasta floresta. Mas quando a árvore, com seu cuidado, floresce, ela é perfeita, é simétrica, é verde. Você não poderia melhorar sua beleza. Então ele me disse de repente, depois de 17 anos de serviço, que agora ele está chegando ao fim, e eu segurei sua mão com uma alegria que não posso descrever que seu trabalho está no fim. Ele me abraçou e olhou para mim. Olhei em seu rosto e vi aquele amor celestial que ele derramou sobre mim. Aqui ele está olhando para baixo e sorrindo, mas um amor que você não pode descrever em palavras e ele está derramando sobre mim. Enquanto eu olhava para o rosto, de repente em uma série, a série mais rápida, naquele rosto do meu marido estão todos os rostos que eu já conheci.
E ela mencionou muitos rostos nesta audiência esta noite. Todo o caminho de volta não apenas para minha infância, mas além disso, rosto após rosto está o rosto do meu marido. Rostos que eu conhecia intimamente, mas não conseguia colocar um nome neles. Ele mesmo não tinha nome. Ele não era chamado de John, Henry, Peter, James ou qualquer outro nome, apenas meu marido. Isso é tudo o que ele era. Ele era apenas meu marido. Mas naquele rosto dele havia rostos além do número, mais numerosos do que as areias do mar. E ele era meu marido. Bem, aqui está esta imagem mais maravilhosa cumprindo o capítulo 54 do livro de Isaías: o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Eu te deixei por um momento, escondi o meu rosto de ti por um momento, mas te reunirei com compaixão, com amor eterno. Versículos 5, 8. Apenas por um momento, pareceu. E ela disse, estranhamente, no final dos 17 anos, parecia que foi ontem. Eu tentei o meu melhor para lembrar das coisas difíceis, das coisas horríveis quando ele, com essas podadoras que eram tão terríveis, tesouras de poda, cortava sem compaixão aparente quando ele se comprometeu a fazer um certo trabalho. E eu não conseguia me lembrar de uma única coisa nos 17 anos, apenas deste ser, agora, que agora me abraça, e eu sou sua esposa e ele é meu marido. Como a história nos conta, ele deve deixar tudo e se unir à esposa até que se tornem um só ser. Bem, um ser significa um ser, e parece que somos 3 bilhões e meio de pessoas no mundo. E não somos realmente. Em cumprimento ao maior de todos os mandamentos, as 10 palavras, chamadas de 10 mandamentos, os 10 mandamentos são condensados em 10 palavras. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6, 4. 10 palavras. Então parecemos ser bilhões, mais numerosos que as areias do mar, mas não somos realmente. É simplesmente uma unidade composta, uma feita de outras. Então, em seu marido, ela viu o rosto de tantos quantos pôde enquanto ele passava voando. A visão, lembre-se. Um dia ela saberá que ele contém todos os seres neste mundo. Não há nada além de Deus, e Deus contém tudo, e Deus é seu marido, ele é o ator em você. Agora que todas as coisas são possíveis para Deus, você pode colocá-lo à prova. Teste-o. Se todas as coisas são possíveis para ele e ele não fingiu, então eu não posso por um momento sentir outro quando digo eu sou. Ele se tornou eu de tal forma que não posso realmente divorciar esse ser de mim mesmo. Ele não está fingindo que é eu. Bem, esse sacrifício completo, esse grande ator que poderia esvaziar-se completamente de sua grande forma que era divina e tomar sobre si a forma que eu sinto ser minha, e desempenhar esse papel, agora ele está me pedindo para imitá-lo. Posso eu, a esse ponto, agora me abandonar tão completamente ao sentimento de ser desejado, ser saudável, ser rico, então não somos dois e estou fingindo que sou? Posso me abandonar a esse estado de espírito como se fosse verdade? Se eu fizer isso, posso lhe dizer, isso deve acontecer. Não estou negando, assim como ela não negou em sua carta para mim, que não houve momentos de poda. Ah, houve momentos de poda. Então, no meu caso, posso lhe dizer, se você observar seus sonhos cuidadosamente, verá que não há um pensamento ocioso no decorrer de um dia que não tome forma objetiva em seu sonho, não há nenhum. Mas você não tem memórias, elas não voltam. Um incidente lotado, emocionante e dramático pode voltar. Se você estivesse ciente, não há um pensamento ocioso que não tome forma objetiva. E então você percebe como, realmente, você deve podar esta árvore. Isso me traz à mente esta declaração maravilhosa. Falando desta árvore maravilhosa que é minha própria imaginação humana, sua imaginação humana. Eu a encontrei uma árvore selvagem, cuja força desenfreada havia inchado em galhos irregulares. Mas eu podei a planta e ela cresceu temperada. E se enrolou, como você vê, neste cacho limpo e cheio para retribuir a mão que sabiamente a feriu. Se você pensar por um momento neste nosso mundo, você pode passar um momento ocioso e dizer, bem, ninguém me vê, ninguém me vê.
Eu posso sentir uma pequena emoção em dizer a ele exatamente o que penso dele, e manter uma pequena conversa negativa por, digamos, 3 ou 4 minutos. Isso é uma coisa emocionante de se fazer, apenas dizer a ele exatamente o que penso dele, e perguntar quem ele pensa que é, e então todas essas coisas eu faço. Bem, você pode não ter confirmação do que fez no sonho noturno, porque você não se lembra. Mas se você estiver acordado, neste mundo, não há um pensamento negativo ou positivo no curso de 24 horas que não, aqui e ali, se objetifique em seu mundo. Você verá as coisas mais estranhas acontecerem e elas são todas. Você pode rastreá-las de volta ao que você fez quando pensou que ninguém estava vendo você. No 8º capítulo do livro de Ezequiel nos é dito tão claramente: Filho do homem, você viu o que os anciãos da casa de Israel estão fazendo, todos fazendo na escuridão. E eles dizem que ninguém nos vê? Eles estão todos em suas fotos, em suas salas de fotos gravadas no estranho interior da mente. E eles dizem que ninguém nos vê. E aqui, o Senhor está falando com o Filho do Homem. Esse Filho do Homem é o ser no homem que é eu sou que está começando a despertar. Os anciãos da casa de Israel pensam que ninguém está ciente do que estão fazendo, e eles estão todos em suas próprias casas, em suas próprias pequenas casas com suas fotos, mantendo argumentos estranhos e peculiares com os outros, e eles acreditam que ninguém vê. E tudo é visto. Tão visto, ele se objetiva em forma tangível e objetiva se você estivesse acordado ao adormecer. Se você estivesse acordado. Então eu digo a vocês aqui esta noite, sua própria e maravilhosa imaginação humana, que é Deus, o único ator no mundo, representando este drama divino de descida e ascensão. Quando ele desce até o limite de sua peça pré-determinada, ele começa a ascensão. A ascensão nos é contada no Novo Testamento. Está tudo registrado e predito no Antigo, mas não é descrito. O Novo é onde ela se desenrola. Ela se desenrola em você, porque a coisa toda está acontecendo em você. Todo este vasto mundo que aparentemente está fora não está fora de forma alguma. E está dentro. Todos os personagens do Antigo Testamento estão dentro. Eu os encontro dentro, você não encontrará nenhum desses personagens fora. Eles parecem estar fora, mas não estão fora. Pois de repente você quebra o feitiço e está em sua cadeira ou em sua cama, e um segundo antes você estava falando com esses personagens das Escrituras. Todos os personagens do Antigo Testamento. Eles estão todos dentro, eles não estão fora, e à medida que você se desenvolve dentro de si mesmo, eles vêm, um após o outro, para testemunhar o estado em que você chegou no drama que se desenrola, essa eterna peça divina. Então aqui, meu amigo chegou a um ponto fantástico. 2 homens avassaladores, vêm correndo para recebê-lo, e aqui ele vê refletida em seus rostos sua beleza, essa incrível beleza, poder e intensidade. Assim que eles estão prestes a abraçá-lo, ele acorda, porque eles não podem dizer quem ele é. Eu não posso dizer quem você é com convicção. Apenas um ser neste mundo pode dizer quem você é. Não há ser na eternidade além do Filho de Deus que pode dizer quem você é. Na experiência da senhora, ele não tinha nome, apenas meu marido. Se ele é meu marido e ele é produtivo, se ele é criativo, então eu devo ter um filho. Se você é realmente um poder criativo, há um filho. E então, esses 2 homens não poderiam dizer quem ele é mais do que eu, de agora até o fim dos tempos, poderia persuadir qualquer um neste mundo por palavras quem você é. É preciso o filho. Ninguém sabe quem é esse marido que é meu Criador, que é meu Pai, senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. Mateus 11, 27, Jó 1, 18. E assim, se eu não vir o Filho, nunca saberei quem eu realmente sou. Meu nome não é John, Neville, Peter, Henry, ou qualquer outro nome neste mundo. Meu nome é o Pai, eu sou o Pai, e o que neste mundo poderia me revelar como o Pai senão o meu Filho? Então, algumas semanas atrás, ele teve a experiência. Ele tem que ter a experiência do filho chamando-o de pai. 2 semanas atrás, ele estava à beira disso, eles vieram cumprimentá-lo, dizer-lhe quem ele é,
e ele acordou porque eles não conseguiam dizer-lhe quem ele é, não com convicção. Ele disse que eles eram os mais lindos, ele nunca viu uma beleza tão incrível, um poder tão incrível, uma intensidade tão incrível. Mas eles não conseguiram, com tudo isso, convencê-lo sobre quem ele é. Ninguém neste mundo pode revelar a você quem é sua identidade real, quem é esse ator, exceto o filho. De repente, o filho entra em seu mundo, e não há dúvida sobre quem ele é, nenhuma incerteza. Ele está diante de você, você sempre o conheceu, você sempre foi seu pai. Você não pode dizer que aconteceu há X séculos, você sempre foi seu pai e ele sempre foi seu filho. E assim, algumas semanas atrás, ele estava à beira da descoberta de quem ele realmente é. Pois em sua carta, eu sou um ator, é noite, estou em um trem chegando em uma cidade cujo nome não consigo lembrar. Meu próprio nome não consigo lembrar. A peça em que devo aparecer não consigo lembrar. Ninguém pode me esclarecer, mas eles me levarão através da praça. E este maravilhoso cacho de uvas, como uma videira em crescimento. Pois a videira foi bem podada para produzir estas uvas. Contemple estes lindos cachos, cheios e claros, para retribuir minha mão que sabiamente feriu aquela videira. E ele atravessa a praça. E ela não o conhece, ela não pode dizer a ele. Ele está desesperado, ninguém pode dizer a ele. Aí vem uma voz aparente, 2 homens, beleza, poder, intensidade. Enquanto o abraçam, ele acorda. Eles não podem dizer a ele. Então naquele momento ele estava à beira. Somente o filho chamado Davi, o filho unigênito de Deus, pode nos revelar quem realmente somos. Salmo 2, 7. Quando ele nos revela quem realmente somos, somos Deus Pai. Só há Deus desempenhando todas as partes do mundo, não há nada além de Deus. Não importa qual pigmento de pele, qual posição social, qual posição intelectual, qual posição financeira, cada ser neste mundo é desempenhado por um ser, e esse ser é Deus. Deus desempenha todas as partes. Então no final, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6, 4. Este é o único mandamento. E, portanto, o segundo que eu dou a você, é igual a este: ame o seu próximo como a si mesmo, pois não há outro. Assim como minha amiga viu todos esses rostos no rosto do único homem que era seu marido, uma rápida progressão de rostos, cada um que ela identificou, masculino e feminino, todos os rostos de seu marido. Aqui está nosso herói de rostos inumeráveis, mais numerosos que as estrelas, mais numerosos que as areias do mar. Ele não tinha outro nome, apenas meu marido. E meu marido e eu somos um, pois ele deixa, como nos foi dito no 2º capítulo de Gênesis, ele deixa tudo e se apega à sua esposa até que eles se tornem um. Agora ela reconhecerá a unidade do ser, a unicidade de tudo. Ela ainda tem um marido. O filho virá um dia e não será marido e mulher, será apenas o pai. Eles se apegarão até que se tornem um, e o filho aparecerá, e o filho chamará. Ela não fará sexo então, realmente, pois na ressurreição o homem está acima da organização do sexo, e ela simplesmente olhará para o rosto de Davi, e Davi a conhecerá como seu pai, e ela conhecerá Davi como seu filho. Eles terão esse relacionamento e saberão que será para sempre, sempre foi assim. Quando isso acontece, bem, ela ainda permanece neste mundo para contar isso àqueles que estão bem podados. Você não estaria aqui esta noite ou em qualquer noite desde que estou nesta plataforma se não estivesse bem podado. Você está bem no caminho. E aquele que assumiu o trabalho, aquele que começou a obra em você, ele a completará no dia de Jesus Cristo. E então o que pode parecer adorável por fora, e você dirá: não corte esse galho. Ele não terá ouvidos para suas súplicas, para suas lágrimas, sua angústia. Ele o cortará, e você verá a podridão seca por trás dele. Vendo a podridão seca por trás dele, você saberá apenas que era necessário, tinha que sair, ou a podridão seca permaneceria com uma fachada por toda parte, e você pensaria que era uma árvore perfeita. Mas cada árvore que ele assumiu para realmente tornar perfeita, ele não teve misericórdia, aparentemente, aos olhos do homem. Mas ele a tornou perfeita, bonita,
simétrica e perfeita quando seu trabalho foi concluído. Era o 17º ano de seu trabalho. A 17ª letra hebraica é padre, você a escreve PE, com um e um grave, mas você a pronuncia com PHE. E o símbolo é a boca. Ele falou para que existisse. Então, aos olhos da mente dela, a tesoura de poda parecia ser um implemento, mas nas profundezas da alma é a palavra de Deus. Eu simplesmente assumirei que as coisas são como eu desejo que sejam. Essa suposição feita de símbolos forma minha palavra, forma minha frase. Quando termino de falar a palavra e a árvore termina, ela era a árvore que ela viu multiplicada por todos. Ela era aquela que ele amava, e tão amada que ele a estava podando. Foi objetivado em todas as outras, como árvores que estavam sendo podadas. Não, ela foi podada, pois os 17 anos acabaram. Quão perto ela está agora dos grandes símbolos que devem aparecer? E eles aparecem primeiro pelo despertar dentro de si mesmo. Fiquei agradavelmente surpreso hoje na revista Time, na seção de religião, os católicos estão agora trazendo uma nova Bíblia e tentando modernizá-la. Bem, esse grande estudioso, e ele foi condenado e criticado em toda a imprensa católica por sua tradução, mas ele estava falando do fim do drama, e o fim do drama é, na maioria das Bíblias, ele ressuscitou. O estudioso católico disse que não, é uma tradução mais literal baseada no manuscrito grego se dissermos ele ressuscitou. E posso lhe dizer, ele está certo. Você procura a palavra ressuscitado na concordância, a concordância bíblica, e verá que significa, originalmente, e a primeira definição dada é despertar, reunir-se e despertar como do sono, e a segunda é como da morte. E ele está certo. Salmo 78, 65. Você se sente acordando. Você realmente sente que está acordando. E você acha que é o despertar que você conheceu no passado. Apenas essa intensidade da cabeça. Você não consegue entender direito. Você acha que quando acordar, você acordará como sempre esteve acordado ao longo dos anos, na sua cama ou onde quer que tenha adormecido. Mas você não acorda. Você acorda, mas acorda em um túmulo e o túmulo é seu crânio. Então a definição está certa. É reunir seus sentidos para acordar do sono, mas acordar da morte. Pois se seu crânio para você é um túmulo, você não estava morto naquele túmulo? Você sabe que é um túmulo. Então você acorda. Então eles vêm para descobrir onde ele está, e eles dizem, ele não está aqui. Ele foi ressuscitado. Você foi ressuscitado. Você foi ressuscitado e saiu daquele túmulo em que se encontrou. Então, saindo do seu túmulo, você encontra o símbolo do seu nascimento em uma esfera totalmente diferente, e o símbolo é o de uma criança. Depois da criança vem Davi, que é o próximo, que revela você como Deus Pai. Você ainda tem outros para ir não muito longe, apenas uma questão de momentos, meses. E então vem a divisão da cortina do templo, seu próprio corpo, e você, como filho do homem, ascendendo aquela medula espinhal sua como uma serpente até seu crânio, é algo totalmente diferente agora, um novo mundo. E então vem 2 anos e meio depois, aproximadamente 2 anos e meio depois a descida da pomba. E era isso que João estava esperando. Ele não conseguia ver essas coisas de forma alguma, ele não sabia quem era o Cristo. Ele não estava presente no nascimento, ele não estava presente na ressurreição, ele não estava presente nessas coisas. Portanto, quem é João? Pois foi dito a João: eu vos darei um sinal, e aquele sobre quem virdes o Espírito na forma de uma pomba descer e permanecer, é ele, esse é o tal. Quem é João agora senão a vestimenta exterior do homem? Todo ser neste mundo está vestido como João, ele tem pele, ele tem cabelo, e João veio vestido com pelos de camelo e um cinto de couro. Este é João. Você é João, e você somente você verá isso. Você não terá testemunha para ver isso. Você terá a experiência da descida da pomba sobre você, e então saberá quem é João. Pois você viu, você sentiu, e quando você retorna a este nível você tem plena consciência da experiência. É dito a você, aquele sobre quem ele desceu, ele
esse é ele, e você sabe que ele desceu sobre você. Então você não pede permissão ao mundo e não lhes diz quem você é. Você não diz nada ao mundo, porque ninguém no mundo poderia convencer o outro, e com razão. Se alguém vier a vocês dizendo: eis aqui o Cristo, ou eis ali, e não acreditem. Por que eu não deveria acreditar? Pela razão muito simples. Ainda não se manifestou o que seremos, mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, e o veremos como ele é. 1 Jó 3, 2. Serei como ele porque ele desceu sobre mim. Então eu sou ele. E eu o vejo exatamente como ele é. Eu nunca pensei que esse fosse o mistério antes. Eu sempre pensei que estava relacionado a outro, algo do lado de fora. Está relacionado ao interior. E todos terão essa experiência, mas todos. Ninguém pode falhar, porque Deus, e somente Deus, desempenha todas as partes. Ele é o único ator no drama. Quando algo horrível acontece, é apenas o estado de poda. E não podemos ver por que este deve ser podado. Bem, pegue uma pequena história simples, esta é uma história verdadeira. Eu a li aqui recentemente, no New York Times ou em algum outro jornal de não mais de 1 ou 2 meses atrás. Há um juiz muito capaz na cidade de Nova York, ele acabou de completar 85 ou 86 anos, Socorro é o nome dele. Ele foi nomeado para investigar essa travessura que aconteceu no mercado de ações. Ele mencionou 10 pelo nome. Não vou mencioná-los para você, mas está impresso. Eles são todos os melhores do mundo social, o melhor e além do topo do mundo financeiro. E pouco antes da depressão, eles sentiram isso. Eles sabiam exatamente o que estava por vir. E eles pegaram uma empresa, digamos X, e eles a pegaram e juntos a controlaram. Um acordo verbal entre todos esses homens: eu simplesmente venderei X número de ações e isso aqui comprará. Nenhum dinheiro trocado. Naquela época, era apenas 10%, de qualquer maneira, para baixo, você poderia trocar todos os tipos de ações. Este venderia, este compraria, sem dinheiro trocado. Mas este compraria 5% mais alto ou 5 pontos mais alto. No dia seguinte, este compraria 2 pontos mais alto, no dia seguinte, este compraria. E esta ação foi trocada e se movendo desta forma, começou abaixo de 20. Eles sabiam o que estavam fazendo. Então, quando chegou aos 70, eles descarregaram. Eles trouxeram todos os peixes para o mercado, e todas as pessoas desavisadas como nós entraram com nosso pequeno pé de meia e compraram a 80. Então eles descarregaram, e caiu para 5. Mas eles tinham todo o seu dinheiro. Ela chegou a dezenas de milhões de dólares. Eles ainda a detêm, mas as pessoas não têm memória e não sabem disso por dentro. Mas Socorro, que agora é um velho cavalheiro maravilhoso, não tem nada a perder, e estava simplesmente revelando os fatos da vida. Ele mencionou nomes, e você ficaria surpreso com os nomes que agora estão no Who's Who, no registro social, no topo da escada e todos os seus descendentes, e eles são todos esses figurões. Veja, essa árvore tem que ser podada. Eles não sabem, ela está apodrecida por dentro, completamente apodrecida. Então, por fora, se você olhar para ela e ver essa posição social maravilhosa, essa posição intelectual maravilhosa, e essa estrutura financeira maravilhosa, tira o galho e ela está cheia de cupins. Então, se Deus decidiu fazer daquela árvore uma árvore perfeita, você pode chorar amanhã de manhã quando vir as manchetes de que esta foi considerada culpada de alguma indiscrição pertencente àquela suposta árvore genealógica, ou esta foi tal e tal, e então essas coisas estão sendo cortadas. Elas têm que. Pela saúde da árvore. A única coisa saudável que pode sobrar quando aquela árvore for realmente podada pode ser a raiz, pode ser o toco. Mas quando Deus assumiu esse, eu diria, trabalho, de tornar cada um perfeito como ele é perfeito para que ele possa se dar a nós, ele tem que podar aparentemente sem misericórdia. Mas quando essa coisa vem e você está chegando ao fim. Como essas visões desta noite. Quando alguém está bem no abraço para ser informado de quem ele é.
O homem não pode me dizer quem eu sou. Nenhum homem neste mundo pode me dizer para me convencer de quem eu sou, apenas o Filho de Deus pode me dizer. Então, quando o Filho de Deus vem ao meu mundo e me chama de Pai, então e somente então eu sei quem eu sou. Então aquele sonho dele teve que chegar ao fim antes que qualquer homem pudesse lhe dizer quem ele é. Então eu digo a vocês, cada um de vocês está sendo podado. E posso dizer a vocês, apesar das mágoas, apesar das lágrimas de seus amigos, apesar de tudo, nenhum pequeno galho foi cortado sem uma razão por trás disso, porque ele tinha olhos para ver, não aparências. Deus não julga pelas aparências como o homem julga. Deus julga o coração. Então ele tira toda a beleza aparente do lado de fora e revela a podridão, revela isso, expõe isso ao mundo para que possa ser limpo e crescer em uma árvore maravilhosa e saudável. E todos crescerão para se tornarem aquela árvore perfeita. Quando você se torna a árvore perfeita, é a árvore da vida, e a árvore da vida é o próprio Deus. Então, seu maravilhoso filho vem à sua presença, e ele se levanta e o chama de Pai. Então, e somente então, você sabe quem você é. Agora, vamos entrar no silêncio. Agora, tem alguma pergunta? Pergunta. João é o mesmo que Esaú, no que diz respeito a. Resposta. Sim, Esaú, Elias e João. João é Elias que voltou, assim como Elias é Esaú que voltou, todos vestidos com as mesmas vestes externas, todos fazendo a obra perfeita, e no final todos serão redimidos. De que forma não é revelado? As vestes que desempenharam tão bem o papel, todas foram redimidas. O 8º capítulo de Romanos nos dá a esperança de que toda a criação espera ansiosamente pela redenção dos filhos de Deus, para que seja redimida. Mas não pode ser redimida até que os filhos de Deus saiam, e os filhos de Deus que saem sejam um com Deus, pois eu e meu Pai somos um. Então, até que essa redenção aconteça, toda a vasta criação geme e espera por ela, ela não pode ser redimida. Pergunta. Os animais também alcançam sua identidade, Neville? Resposta. No que me diz respeito, os animais são apenas expressões dos estados emocionais do homem. Eu vi isso uma noite bem claramente, mas não consigo ir além do que vi. Essa pergunta foi feita: qual é a evolução futura do mundo animal? Bem, eu não poderia responder a menos que eu teorizasse, e eu não sou um evolucionista. Dizer que os animais estão evoluindo para o homem e o homem para outra coisa, eu não estou dizendo isso. Então, não acreditando nisso, eu não poderia responder inteligentemente para aqueles que foram para a escola na geração atual e foram, bem, condicionados a acreditar na evolução. No que me diz respeito, a evolução pertence apenas aos assuntos do homem, mas não à criação de Deus. Que os pássaros fazem seus ninhos hoje como faziam no início dos tempos. Mas você e eu, nos assuntos do homem, em vez de flutuar através de um rio com uma jangada, agora podemos navegar ou pegar um barco a motor, em vez de arar com nossas mãos e uma enxada, podemos pegar um trator, podemos correr pelo país caminhando ou pegando algum outro pequeno meio de transporte, podemos voar. Então, a evolução para mim pertence aos assuntos do homem. Mas a criação de Deus está concluída. Todas as coisas são, e elas simplesmente externalizam o que o homem é, porque Deus se tornou homem. Bem, esta noite em questão eu me vi em uma escada muito alta. Ao pé da escada estavam todos os animais da floresta, quero dizer, animais selvagens, leões, tigres, panteras, tudo, e eles estavam se movendo em um estado de raiva. Estando sozinho e não estando ciente de que eu estava em um estado de visão, eu estava, naturalmente, ansioso e um pouco assustado. Então me ocorreu que isto é visão e com isso eu perdi meu medo dos animais, e eles deixaram de ficar bravos em seus movimentos e se tornaram como gatos domesticados. Então eu fui além disso e eu sabia que eles eram apenas emoções externalizadas do meu próprio ser, pois quando eu perdi o medo eles não me deram nenhuma razão para ter medo. Então eu desci, sabendo que eles eram apenas eu mesmo tornado visível, e eu prendi dentro de mim aquele sentimento, aquela coisa que eu sempre sinto na minha cabeça que os animava. Quando eu prendi eles ficaram tão parados quanto isto, e eles estavam tão mortos como se eu tivesse entrado em algum museu de cera.
Então eu me pergunto constantemente: o que é todo esse vasto mundo? Sempre que entro nesses estados, tudo fica parado. Então, algo completamente diferente está acontecendo no homem. Então, somos informados nas Escrituras, as Escrituras devem ser cumpridas no homem. Não pelo homem, no sentido de que ele sai e tem esta, aquela e a outra experiência, tudo está acontecendo no homem. Então, todo o vasto mundo é. Como Blake viu tão claramente, ele disse: a eternidade existe todas as coisas na eternidade independentemente da criação, o que foi um ato de misericórdia. Então, todo o vasto mundo existe, animais, pássaros, peixes, tudo, e o homem está simplesmente se tornando consciente de porções crescentes do que já é. Mas, à medida que ele o desdobra dentro de si mesmo, ele se torna cada vez mais no controle de si mesmo e no controle do vasto mundo que o reflete. Então, o mundo animal, eu não sei além do que o 8º capítulo de Romanos nos diz, a criação será redimida. Como isso será redimido, eu não sei. Mas depois da redenção dos filhos de Deus, quando ele pega seu poder criativo que ele enterra na criação e o traz de volta aprimorado além do sonho mais louco, tendo se restringido a isso, ele então o traz expandido além de qualquer coisa que alguém possa imaginar, e nós somos isso. Pois o poder criativo de Deus é o Filho de Deus, chamado nas Escrituras de Jesus Cristo. Então, o mundo animal, eu não consigo ver que um passarinho está se tornando outra coisa que não um pássaro. Ele sempre fez seu ninho. Sempre fez o que fez. Não temos evidências neste mundo para apoiar a teoria chamada evolução, ainda assim, não há uma escola neste mundo que não a ensine. Ainda assim, você não pode ler a Bíblia na escola, isso é mitologia, isso não é história, isso não é verdade. Mas pegamos uma teoria chamada evolução, que não tem nenhuma evidência para apoiá-la, e a ensinamos como um fato. Oh, você pode teorizar, eu posso teorizar de agora até o fim dos tempos. Eu posso ficar aqui e te dizer, sabe de uma coisa, amanhã você vai ter uma cauda. Amanhã você é tal e tal. Eu não quero dizer amanhã em 24 horas, eu quero dizer amanhã em 1 milhão de anos. Eu não posso dizer isso? Quem pode refutar isso? Se eu te disser que há 1 milhão de anos você andava com barbatanas, bem, você não pode refutar isso. Então eu faço alguém acreditar e ensinar isso, mas você não pode refutar isso porque eu te digo que aconteceu há 1 milhão de anos. Então eu projeto isso. Daqui a 1 milhão de anos é isso que você vai ter. Bem, você também não pode refutar isso. Não podemos voltar, não importa o quão longe voltemos e encontremos qualquer evidência para apoiar a teoria chamada evolução. E a Bíblia não ensina isso. É um livro fechado, é uma peça. A Bíblia é uma peça. Então, quando vou a uma peça hoje à noite, a cortina final, que devo esperar para ver, foi escrita antes da primeira cortina subir, ou não haveria a peça. Você não improvisa, você vai e vê uma peça. Então, vou a uma peça e a cortina sobe e aqui está esse maravilhoso drama se desenrolando. Mas a última palavra foi escrita antes de eu entrar no teatro. E é uma peça fechada, e apenas um ser interpreta todos os papéis. Aquele que interpreta todos os papéis escreveu, ele é o autor. No final, quando sabemos quem ele é o pai de tudo, portanto, o autor de tudo. E você é ele. Boa noite. Gratidão por ter assistido. Muita paz e bênçãos na vida de todos. Até o próximo vídeo.